Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Mateca. Continuando a nossa resolução do ITA 2019 da segunda fase, venho agora resolver com vocês a questão 4 que trabalhou função logarítmica. Ele fala o seguinte: sabendo que x pertence ao intervalo fechado de 1 até 64, determine o maior valor da função. Aí no caso ele deu essa função feia para Dedéu aqui. Exercício que eu achei ele difícil, levei um tempinho aqui para conseguir entender uma estratégia para chegar numa resposta, né? Sem, é claro, utilizar artifícios um pouco mais elaborados. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou dar uma melhorada, né, nessa f de x para que ela fique um pouquinho mais fácil de a gente identificar e tratar ela de uma maneira estratégica. Então, primeira coisa, vamos lá, reescrever aqui, ó. F de x, ela vai ser igual ao seguinte. Primeiro, aqui eu não tenho o que fazer, então eu vou repetir, vai ficar log de x na base 2 elevado a 4. Esse cara aqui também não tem muito o que fazer, então vai ficar mais 12 vezes o log de x na base 2, só que esse cara aqui está ao quadrado. Aqui dá para eu quebrar em duas, né, utilizando a propriedade do log. Então, vou abrir aqui um colchete, então vai ficar log de 8 na base 2, e aí menos quem? O log de x na base 2. Beleza. O que eu posso fazer aqui é fazer a distributiva, né? Só lembrando que o log de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 elevado ao cubo é exatamente igual a 8. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Vai ficar log de x na base 2 elevado a 4. Aqui, ó, 3 vezes 12 vai ficar 36, então mais 36 log de x na base 2, só que esse cara aqui ao quadrado. E aqui, ó, vai ficar 12 vezes menos 1, então vai ficar menos 12 log de x ao cubo. Então, menos 12 log de x na base 2, só que esse cara aqui ao cubo. Ok, então cheguei até aqui. O que eu posso fazer? Eu vou colocar o log de x ao quadrado em evidência. Então, a minha função f de x vai ficar log de x na base 2 ao quadrado, que multiplica quem? Na hora que eu colocar, aqui vai ficar um log de x na base 2 ao quadrado. Aqui vai ficar mais 36. E aqui vai ficar menos 12 log de x na base 2. A primeira sacada do exercício é perceber que isso que está aqui dentro do colchete, ele é um quadrado perfeito. Então aí, a nossa função f de x, ela ficaria da seguinte maneira: log de x na base 2 ao quadrado, vezes quem? Sendo aqui um quadrado perfeito, eu posso escrever ele como sendo log de x na base 2 menos 6, isso daqui ao quadrado. Então, a minha função f de x, eu posso olhar ela o seguinte: vou juntar essas duas expressões no único quadrado. Ficaria log de x na base 2 vezes quem? Log de x na base 2 menos 6, isso tudo aqui ao quadrado. Beleza? Então, essa é a nossa expressão, essa é a nossa f de x. Só que, o que ele pede? Ele quer saber o maior valor que ela assume. Então, pensa comigo. Para eu saber o maior valor que ela assume, bastaria eu tentar olhar só para essa expressão que está aqui dentro do colchete, porque depois é só elevar ao quadrado. E olhar para essa expressão que está dentro do colchete, ela é um pouquinho mais simples do que olhar para a função geralzona. Por quê? O que a gente tem? Lá no enunciado, ele disse que o x está variando de 1 até 64. Se eu aplicar o log de x na base 2, porque é o que eu tenho, vai ficar o seguinte: log, né, de 1 na base 2 menor ou igual ao log de x na base 2, isso daqui é menor ou igual a quanto? Ao log de 64 na base 2. Beleza, log de 1 na base 2 vai dar 0, menor ou igual ao log de x na base 2, que é menor ou igual a log de 64 na base 2, a gente sabe que é igual a 6. Beleza, então o que acontece? Olhar para x é a mesma coisa que olhar para log de x na base 2, só que o x, enquanto ele varia de 1 até 64, o log de x na base 2 vai variar de 0 até 6. Então, por exemplo, se eu chamar log de x na base 2 de 1a, então essa minha função aqui de dentro, vamos pensar, ela seria a vezes quem? A menos 6. E essa expressão aqui, se eu fizer distributiva, é a ao quadrado menos 6a. Isso daqui é uma parábola, e uma parábola com concavidade para cima, onde as raízes delas são justamente quem? O 0 e o 6. Beleza, então a gente teria esse tipo de problema. E aí o que acontece? Se eu for pensar no maior valor para minha f de x, basta eu olhar para o que eu consigo tirar dessa minha expressão que está no formato de uma parábola. Se eu pego, por exemplo, o 0 e o 6, como sendo log de x na base 2, isso aqui daria 0, 0 ao quadrado. E se eu pego o 6 também ficaria 0, 0 ao quadrado. Obviamente aqui não vão ser para nós
o maior valor que a minha função pode assumir. Então é interessante você perceber que o maior valor ele vai assumir quando eu pegar aqui o maior comprimento possível. Isso vai acontecer no x do vértice. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o x do vértice como sendo... lembra que x do vértice é sempre a metade das raízes. Então, aqui no caso, seria o 3. Então, o que acontece? Quando eu pegar o 3, o log de x na base 2 como sendo 3, lembra porque isso aqui é o meu a, tá? Se eu pegar o log de x na base 2 como sendo 3, ele vai ser o maior número que eu consigo elevar ao quadrado aqui para gerar uma função grandona. Então, o que vai acontecer? Substituindo o log de x na base 2 por 3, ou seja, a sendo 3, a sua função vai ficar da seguinte maneira. F de x, ela é igual, né? Vamos pensar aqui. Ela é igual ao log de x na base 2 vezes o log de x na base 2 menos 6, a gente sabe que isso tudo aqui é ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o log de x na base 2 por 3. Então, o que vai ficar? Vai ficar 3 vezes 3 menos 6, isso tudo aqui ao quadrado. E aí, ó, 3 menos 6 vai ficar menos 3. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Então, aqui eu vou ter menos 9 ao quadrado, que é igual a quanto? É igual a 81. Então, a minha função f de x vai assumir o maior valor quando eu conseguir trabalhar com o máximo aqui nessa minha parábola. E o máximo a gente sabe que a gente encontra aqui no y do vértice. Aqui é interessante, ou no x do vértice. Aqui é interessante você perceber, porque como aqui eu vou elevar ao quadrado, você pode falar, pô, Walter, mas aqui é um ponto de mínimo, né? Só que como eu vou elevar ao quadrado, mesmo que seja um resultado negativo, na hora que eleva ao quadrado, fica positivo, porque a minha função f de x, ela é o quadrado de alguém. Beleza? Então aqui é um exercício difícil, mas eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado aí da estratégia. Um grande abraço, diga aí, e até o próximo vídeo.